A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Então não estou sozinho. Glória a Deus. Para quem estava presente ontem, tem conhecimento, tem noção de que a mensagem pregada ontem, nós não terminamos. E por não terminarmos a pregação de ontem, nós teremos hoje a segunda parte da pregação de ontem. Sendo que a pregação que nós começamos a transmitir ontem, por meio do Senhor Espírito Santo, pela orientação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, o verdadeiro Cristo, que é o nosso Cristo, nosso Deus. Amanhã nós teremos a última pregação, nesse caso, a terceira parte da pregação de ontem e de hoje. Amém? A mensagem de hoje é subordinada ao tema: os sinais dos fins e a vinda eminente de Cristo. Ontem foi a primeira parte, hoje é a segunda parte e amanhã será a terceira parte desta palavra, desta mensagem. Transmitida e dada por Cristo Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo Nazareno. Por que, pastor? Essa mensagem será pregada em 3 instâncias. Porque nós teremos de ter primeira, segunda e terceira parte dessa mensagem. Nós estamos falando de profecias. Então, profecia não é como a pessoa dormiu e acordou, pegou na água, pôs na panela, põe fubá e só virar e a papa está feita. Amém? Estamos a falar sobre profecias. Vinda de Cristo está ligado a acontecimentos proféticos, cumprimentos de profecias, né? Os sinais dos fins e a vinda eminente de Cristo. Para quem estava presente ontem e para quem acompanhou a pregação de ontem a respeito, voltado a esse tema, sabe e está consciente que ontem aprendemos, de acordo à luz bíblica, de acordo à luz das Escrituras Sagradas, nós percebemos, nós compreendemos que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Amém? Nós vimos que para Deus um dia é como 1000 anos. E nós vimos que para Deus 1000 anos é como um dia. Por isso é que milhares de pessoas que nasceram, cresceram, ouvindo falar da vinda de Cristo, hoje muitos deles já não creem. Por quê? Porque eles querem adequar o tempo de Deus ao tempo dos homens. O tempo do mundo espiritual, o tempo celestial ao tempo dos homens. O tempo de Cristo ao tempo dos homens. Por desejarem converter o tempo divino ao tempo dos homens, terreno, então o tempo foi passando e muitos foram descrendo do Evangelho, foram descrendo das profecias ditas e citadas na Bíblia Sagrada. Eu lembro que é um indivíduo, um brasileiro, só não me lembro aqui o nome desse cara, tanto é que todas as vezes em que ele carrega um vídeo no canal dele no YouTube, eu tenho recebido as notificações. Esse mesmo indivíduo, ele gravou um vídeo, atenção, ele gravou um vídeo dizendo assim: o livro de Apocalipse é um livro mentiroso. E é o tema do vídeo dele. Apocalipse é um livro mentiroso. Foi a afirmação desse pastor. Esse pastor afirmou essas palavras. O livro de Apocalipse é um livro mentiroso. E ele explicou por quê dessa afirmação. Ele disse: eu afirmo que esse livro é mentiroso
Porque este livro foi escrito há 2000 anos atrás, quando João estava na ilha de Patmos. E ao lermos o livro de Apocalipse, nós vemos Cristo Jesus dizendo, revelando: eis que cedo venho, dentro de pouco tempo eu venho. E ele pergunta, meus irmãos, Cristo Jesus, ele disse há 2000 anos atrás, que em breve, dentro de pouco tempo eu venho. E até aqui nós não vimos Cristo Jesus se manifestando. Cristo Jesus vindo. Então, o livro de Apocalipse é mentiroso. Foi o que ele disse. Aí buscou mais alguns conceitos, né, para tentar levar as pessoas a compreenderem porque o livro de Apocalipse é mentiroso. E diante dessa alegação, diante dessa afirmação, eu só vi uma coisa: espírito de engano, cegueira espiritual. Eu vi o diabo ali, vi os demônios dentro desse cara. Porque o livro de Apocalipse não é um livro mentiroso, não. O problema é que as pessoas querem adequar a Bíblia Sagrada ao tempo de hoje. As pessoas querem trazer a Bíblia Sagrada para a realidade nossa hoje. E não é isso que tem de ser feito. Nós é que temos de nos adaptarmos à realidade bíblica. Nós é que temos que nos adaptar nos mandamentos de Cristo, na palavra de Cristo. Esse é o nosso trabalho, aceitarmos o Evangelho de Cristo e olharmos a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo, com os olhos espirituais. A Bíblia Sagrada, eu tenho dito às pessoas, por que de muitas religiões no mundo? Tem muitas religiões no mundo porque milhares de pessoas estão interpretando a Bíblia Sagrada na carne. Estão entendendo a Bíblia Sagrada no conhecimento humano, com a inteligência humana. E muitos estão entendendo a Bíblia Sagrada por interpretação e revelações demoníacas. Como assim, pastor? Porque a Bíblia Sagrada, ela não se interpreta do jeito que se lê. É necessário que a pessoa tenha o Espírito Santo para ter a revelação adequada desse manuscrito sagrado, dessa bússola que Cristo Jesus nos deu como pilotos aqui na terra. Amém, igreja? Muitas religiões existem porque o diabo se levantou, o inferno se levantou, e as pessoas que não têm intimidade com Deus, que não cultivam tempo de oração diante de Cristo, os preguiçosos que estão nos altares, que não querem buscar a face de Deus em oração, em renúncia, muito pelo contrário, querem levar duas coisas: pecado e ao mesmo tempo a santidade, só que não funciona. Ou é a santidade que tem de ser levada, ou é o pecado. É isso que Cristo Jesus exige. Cristo Jesus não revela a palavra dele para qualquer pessoa, não. O papá aqui presente pode até ser consagrado. E Cristo Jesus, enquanto o papá viver, nunca se apresentar para ele para falar com ele. Mas é consagrado. Por quê? Enquanto o papá não entender que o pecado tem de ser colocado de parte, que o pecado não pode ser levado para o altar, aí Cristo Jesus não vai falar com ele. Mas quando entender que a santificação é que é o auge, é o ponto, que a santificação é que tem de ser levado, é que tem de ser aplicado, cultivado, aí o Espírito Santo desce e fala com a pessoa. Por quê? Porque a santificação atrai Cristo, a santificação atrai o Espírito Santo, a santificação atrai o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá até a pessoa. Por quê, pastor? Se nós prestarmos atenção no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16 adiante, quando Cristo vai dizendo assim: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Então vamos ver aqui algo que a Bíblia está revelando. Existem pastores que querem sinais. E por desejarem sinais e não acontecer sinais nos seus cultos, vão fazer pactos
vão buscar bruxaria, vão fazer alianças com as trevas de formas a trazerem sinais mentirosos, falsos, tudo para poder prender as pessoas dentro da igreja, em seus cultos, em seus templos. Por quê? Não tem sinais. E eu tenho dito e ensinado aos meus filhos na fé, se porventura um dia vocês desejarem verem milagres em vossos cultos, verem sinais, prodígios da parte de Cristo Jesus, não desejam, não almejam poder. Se a pessoa desejar poder, não vai ter poder. O poder de Cristo não vai se manifestar dentro da igreja ou na casa de oração de quem realmente deseja poder. Por quê? Porque quem anseia poder quer aparecer. Então, Cristo Jesus, ele disse na sua palavra, aquele que se exaltar será batido. E aquele que se humilhar será o quê? Exaltado. Então, o que Cristo Jesus quer? Cristo quer um coração contrito, Cristo quer um coração arrependido, Cristo quer um coração que se enche do amor dele e para com as almas. Então, pastor, o que atrai os sinais que estão escritos lá em Marcos? Quando Cristo vai falando com os seus discípulos, o que atrai os sinais? Porque está dizendo, e quem crer, né? Estes sinais seguirão aos que crerem. Entenda uma coisa, quando a pessoa verdadeiramente abriu mão de tudo, de si mesmo, não desejando poder, mas desejando obedecer os 2 mandamentos ditos por Cristo, os sinais seguem. Porque quando a pessoa tem amor por Cristo, quando a pessoa tem amor pelas almas, os sinais seguem, porque a santidade é que nem um imã na vida da pessoa, atraindo os sinais até a pessoa. Então não é desejar poder, deseja ter amor por Cristo, deseja amar as almas, deseja fugir do pecado, ter força para sair do pecado, porque Cristo Jesus é com todo aquele que busca viver em santificação. Então a santificação atrai os sinais de Cristo. Perceberam, igreja? Amém. Quando a pessoa vive em santidade, o morto ressuscita pela oração do santo, em nome do Senhor Jesus. A dor de cabeça, quando uma pessoa tem intimidade com Cristo, quando uma pessoa carrega a luz de Cristo, o fogo do Espírito Santo, quando uma pessoa tem a marca, o selo de Cristo dentro de si, a pessoa não tem medo de orar para nenhum tipo de enfermidade. E Cristo Jesus responde, atenção, Cristo não responde todo mundo. Cristo responde todo aquele que tem amor por ele. Perceberam, igreja? Então, futuros pregadores da palavra não desejam poder. Simplesmente amem Cristo, amem as almas e preparem-se para morrerem por Cristo e preparem-se para morrer pelo evangelho do reino dos céus. Não preparem-se para pregar o evangelho da prosperidade do diabo, do inferno, do capeta. Esse evangelho não salva ninguém, muito pelo contrário. O evangelho do roubo só tem uma única direção, inferno, só leva para o inferno. Mas o evangelho que espelha Cristo, o evangelho do arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, esse é o evangelho que salva. O evangelho da repreensão é o evangelho que salva. Mas o evangelho que está tudo bem, está tudo light, esse é o evangelho que destrói. Amém? Amém. Cristo Jesus, antes de eu falar a respeito de Mateus 24, pode abrir já também a Bíblia? Antes de eu fazer leitura em Mateus 24, abra aí Mateus 24, eu toquei num ponto, mas eu volto a tocar no mesmo ponto. Por que existem muitas religiões na Terra? Vou explicar aqui esse mistério, que para muitos, na verdade, já não é mistério. Por que existem muitos ministérios na Terra? Pastor Ricardo, onde é que está o problema? O problema é que muitos querem ser líderes religiosos, muitos querem fundar igrejas, mas nem todo mundo quer viver em santidade. E por não desejarem viver em santidade, muitos simplesmente por acharem que têm um bom labial,
Muitos, por acharem, por compreenderem que são inteligentes, sempre tirou 20 nas provas, sempre foi bom aluno, sempre, desde então, teve sempre uma boa retórica, então colocou em seu coração que também pode abrir uma igreja, mesmo sem Deus lhe levantar para abrir uma igreja. Então, aí a pessoa que está dentro de uma igreja onde nasceu, cresce, o Espírito Santo não lhe revelou nada, não lhe mostrou nada, começa a entender a Bíblia na carne, na sua própria interpretação, na inteligência carnal, aí ele se separa e vai e abre uma igreja. E aí começa a pregar dizendo, não, a Bíblia Sagrada, na verdade, diz que nós não podemos cultuar a Cristo, devemos cultuar o sábado. Lá na frente também vai haver depois mais um maluco que vai sair também dessa religião e vai abrir uma outra. O primeiro abriu a religião dele por interpretação humana, porque entendeu a Bíblia na carne. E o outro vai abrir a igreja dele também, porque agora não é mais na carne. Não é tão inteligente, mas os demônios entraram na pessoa e aí abriu a sua igreja por interpretação de demônio. E tem aqueles que realmente carregam uma obra do céu, o ministério de Cristo. Por quê? Porque são pessoas que buscam Cristo em espírito e em verdade, fugindo do pecado, buscando a face de Deus, não desejando mentir nem enganar ninguém. Então Deus lá do alto levanta homens do gênero para fazer o quê? Para pregar o evangelho que os dois lá atrás não podem pregar. Aquele que entendeu na carne e aquele que prega pela interpretação de demônio. Logo estou dizendo que a interpretação bíblica vem de 3 fontes. Primeira fonte, interpretação humana. Segunda fonte, interpretação demoníaca, espíritos enganadores. E a terceira interpretação, que é a correta, provém do próprio Cristo. E o nosso Cristo disse, eu vou para meu Pai e enviarei para vós o Espírito Santo Consolador, que há de quê? De vos guiar. Todo homem de Deus, todo verdadeiro líder, servo de Cristo Jesus, o Nazareno, entenda, toda pessoa que tem intimidade com Cristo, não faz absolutamente nada na igreja sem antes dobrar o joelho e consultar ao Deus que lhe chamou, ao Deus que lhe separou, porque ele entende que aquela obra não é dele, ele entende que aquele ministério não lhe pertence, pertence a Cristo e não pode fazer absolutamente nada sem consultar Deus por meio de jejum e constante oração. A pessoa se entrega e diz assim, Senhor Jesus, essa obra não é minha, é tua. Eu até quero levantar obreiros, mas não posso levantar obreiro. Enquanto Cristo não me revelar, não posso levantar obreiro. Quem é de Deus, espera a confirmação de Cristo Jesus, se deve levantar ou não. Enquanto Deus não dizer, coloca Beltrano, Cicrano, de obreiro, de pastor, de apóstolo, se Cristo não falou, deixa ele no cantinho dele. Até Deus um dia dizer, pastor, se for daqui a 5 anos, é a vontade de Deus. Por isso é que eu tenho dito aos obreiros, felizes são os obreiros que estão entrando nessa obra agora. Como há uma urgência da parte de Deus em expandir o evangelho dele, nos 4 cantos da terra, então felizes são os que estão a entrar agora, porque não farão muito tempo e Cristo Jesus estará dizendo, pega no fulano, lhe consagra e envia. Pega no Beltrano, consagra e envia. Mas haverá um momento, haverá um tempo em que muitos só para serem obreiro, 2, 3, 4, 5 anos, gemendo, transpirando, só para ser obreiro. Porque só será obreiro aquele que Deus apontar. Deus não mostrou, não falou, fica assim. Amém? Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 22 diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Cristo Jesus, ele disse que dentro de pouco tempo eu venho. Lá em Apocalipse, Cristo Jesus repetidas vezes vai dizendo, eis que eu venho em breve, eis que eu venho sem demora.
e o meu galardão está preparado para dar a todo aquele que me serve, a todo aquele que me pertence. Sabe o que aconteceu com o passar dos anos, com o passar do tempo, com o passar dos séculos? Muitos pastores foram para o inferno. Nesse momento no inferno, minha mãe, está cheio de pastores lá, queimando. Por quê? Não é que esses pastores um dia não creram no Evangelho de Cristo. Muito pelo contrário. Muitos que estão no inferno hoje são homens que creram no Evangelho com a própria vida. Mas o tempo foi passando e eles foram recebendo e ouvindo o testemunho de milhares de pessoas adultas. Ouvi do meu bisavô que Jesus Cristo viria. Meu bisavô morreu. Ouvi do meu avô que Jesus Cristo em breve viria. Meu avô morreu. Hoje sou pastor há 30 anos. Sou pastor há 50 anos. Porque existem pastores que começaram a descrer na palavra de Cristo já na velhice. Por quê? Eles esperaram tantos anos, tanto tempo, esperaram ver a vinda de Cristo, esperaram contemplar o arrebatamento e não aconteceu. Logo, a fé que eles tinham, a crença que eles tinham em Cristo, no Evangelho de Cristo, começou a cair em descrédito, porque o diabo foi falando na mente deles e eles não vigiaram. E por não vigiarem, começaram a trazer as profecias ao tempo deles, ao tempo dos homens. E olha que as profecias não se cumprem porque o homem quer ver se cumprindo. Não, as profecias se cumprem pela vontade de Cristo. Se for da vontade de Cristo, o anticristo aparecer amanhã, vai aparecer amanhã. Se não for da vontade de Cristo, que o anticristo apareça daqui a 10 anos, também não vai aparecer nem daqui a 10 anos. Porque não é a vontade do homem. É a vontade de quem? De Cristo que prevalece. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu tempo, ele determinou o momento exato e a hora certa em que toda profecia tem de acontecer, se realizar. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, muitos pastores começaram a descrer da vinda de Cristo. Ficaram frustrados, ficaram cansados e agora começaram a pecar. Começaram a pecar. E morreram. Há homens que foram para o inferno a um passo da porta do céu, a um passo da salvação. 30 anos vivendo fiel em Cristo. E na altura em que se desconverteu, quando decidiu abandonar Cristo, 1 mês depois, 6 meses depois, 1 ano depois, tombou, caiu, morreu na sua incredulidade e foi para o inferno. O inferno está cheio de pessoas que não creram na vinda de Cristo Jesus. Pessoas que duvidaram tudo porque Cristo Jesus demorou para vir, então começaram a duvidar. E não só, há homens que blasfemaram de Deus, blasfemaram do Espírito Santo, porque eles cansaram-se e começaram a proferir palavrões, palavras pesadas contra Cristo, contra o Espírito Santo. Há pessoas que pegaram na Bíblia Sagrada, queimaram, cuspiram na Bíblia Sagrada, desprezando a Bíblia. Tudo por quê? Porque ficou frustrado. O diabo entrou na vida deles e com o passar do tempo ficaram frustrados, passaram a descrer nas Escrituras e eles tombaram. Pastores esses que não conseguiram olhar o que está escrito aqui, em Mateus 24, versículo 22. Por que Cristo Jesus não veio? Por que o Senhor Espírito Santo até hoje não veio tomar a sua igreja? Está aqui a resposta, igreja. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por que Cristo não veio hoje? Porque o Senhor Espírito Santo ainda não se manifestou? Porque o arrebatamento não aconteceu? Porque o anticristo ainda não se apresentou? Tudo porque Deus está adiando a sua vinda por amor que Ele tem, que Ele possui pela minha alma e pela tua alma. O desejo do coração de Cristo é que nenhuma alma se perca,
é que nenhuma alma pereça. Amém? Esse é o desejo do coração de quem? Por isso é que até agora Cristo Jesus não veio. Por isso é que até agora Cristo Jesus não veio. Mas, pastor, Cristo Jesus mesmo virá? Será que Cristo Jesus virá? Entenda algo. A tua dúvida, a dúvida das pessoas que estão lá fora, a respeito dessa afirmação, concernente e voltado ao aparecimento, à vinda de Cristo Jesus, a dúvida dos homens não alterará nada, não vai mudar absolutamente nada. Muito pelo contrário, a Bíblia nos mostra que a dúvida, o dizer que Jesus Cristo não vem, o dizer que Cristo Jesus nunca virá, a Bíblia diz que até isso é sinal dos últimos tempos. E na pregação da manhã, amanhã, nós vamos ler essa passagem bíblica. Até o dizer Cristo não vem, o Senhor tarda em vir, em se manifestar. Até o dizer isso, é profético. Está na Bíblia. Até o dizer isso, revela a vinda eminente de Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro, em vez de pegarmos o capítulo 3, vamos ler primeiro 2 Pedro, capítulo... 1 Pedro, perdão, depois na 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 4, versículo 7. 1 Pedro 4, versículo 7. Vamos ver que a dúvida dos homens, o dizer que Cristo não vem, o dizer que eu não creio, não altera absolutamente nada, pois tudo quanto está escrito vai se cumprir. Amém? Amém. 1 Pedro 4, versículo 7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Está próximo o fim de todas as coisas. Meu querido, eu aqui não vejo a Bíblia dizendo que está próximo o fim de algumas coisas ou da destruição de algumas coisas. Aí está a dizer está próximo o fim de todas as coisas. Todas as coisas. Então, onde é que os nossos irmãos, onde é que muitos irmãos nossos evangélicos vão buscar a doutrina e a teoria de que a terra não vai ser destruída com fogo? Vão buscar isso onde? Se a Bíblia está dizendo que tudo vai ser destruído, tudo vai ser destruído. Cristo Jesus em breve virá. E olha que todos os sinais dito e proferido por ele já têm acontecido há 2000 anos atrás. Todas as coisas serão o quê? Destruídas. Aí eu vou perguntar à congregação. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Eu vou perguntar à congregação. Até quando você vai continuar mentindo? Para quem está aqui no nosso meio e mente até hoje. Essa pergunta é para você. Até quando você vai continuar mentindo? Pois no céu não entra mentiroso. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Todos os mentirosos serão destruídos com a terra. Todos. Até quando você vai continuar a ser esse homem e essa mulher que fuma e bebe compulsivamente? Bebidas alcoólicas, nesse caso. Até quando você estará sujando a igreja de Cristo, o altar de Cristo, com esse fumo e com essa bebedeira? Eu te pergunto, até quando? Aqui a Bíblia está dizendo, e já está próximo o fim de todas as coisas.
todos os ímpios serão destruídos com a terra. Todos os ímpios serão destruídos, serão mortos, serão queimados, serão desprezados, serão jogados com a terra. Todos os ímpios, acompanhados com a terra, transformar-se-ão em pó, em cinza. Até quando você continuará sendo esse marido não abençoado para tua esposa? Até quando você continuará sendo essa esposa insubmissa, rebelde, com espírito de diabo, de capeta dentro de ti? Até quando? Está escrito aqui. Eu tenho dito e repito, se você deseja um evangelho light, aqui você não vai encontrar esse evangelho light, não. Quando o pastor prega, o pastor dá indireta. Não, não é indireta. É o evangelho, é a Bíblia que fala. Quem te ama te repreende. Quem te ama te corrige. Ai de mim se não falar. Ai de mim se não pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus Nazareno. Ai de mim. Pastor, eu sou um marido que dá misericórdia, que Cristo tem que ter muita misericórdia de mim. Tem de se converter, marido. Tem de se converter, esposo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se morrer assim, irás para o inferno. Sem medo de errar, irás para o inferno. Amém, igreja? Pastor, eu sou uma esposa que o meu marido não me aguenta. Estou falando para quem é casado aqui. Sou uma esposa que o meu marido não me aguenta. Há demônio dentro do teu corpo ainda. Você percebeu? Se você é uma mulher rebelde, tal como o homem também. Se é rebelde, tem demônio aí dentro. E se tem demônio, esse demônio tem que sair. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, como é que eu tenho de perceber que eu estou endemoniado, endemoniada? A Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo, domínio próprio, longanimidade, mansidão. A pessoa que não tem o Espírito Santo não cultiva esses frutos. Então, se você não é uma pessoa que não consegue dominar o teu temperamento, entenda, aí dentro tem um demônio. Temos de fazer uma libertação para esses bichos saírem. Em nome do Senhor Jesus. Antes aceitar, porque a pessoa humilde aceita. Porque a repreensão vem para moldar, para libertar, para restaurar, para transformar a pessoa, de formas a pessoa ir para o céu. Porque lá no céu, Cristo não recebe pessoa insubmisso, insubmissa. No céu, Cristo não recebe. O que aconteceu com Satanás quando era insubmisso à voz de Cristo? Foi punido. Porque no céu não fica rebelde. O que aconteceu com os anjos? Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Está lá. Os anjos que se rebelaram contra Deus, que insurgiram-se contra Jeová, o Todo-Poderoso, a Bíblia mostra que eles foram lançados à terra. Deus expulsa, Deus lança da sua presença toda pessoa que tem espírito de diabo. Pessoa rebelde tem espírito de diabo. Por quê, pastor? Porque o diabo é que é rebelde. O primeiro ser que se rebelou contra Deus no céu era quem? Foi quem? Satanás. O diabo se levantou contra Deus. E por outra, todo aquele que apoia a rebelde também é endemoniado. Perceberam? Vou dar um exemplo então, para ser mais claro, mais explícito. Se eu tiver no meu lado o pastor Wilson, pastor Ricardo, aqui o obreiro, ponto de interrogação. Se nós tivermos esses homens no meu lado, e porventura, dentre os três, um deles não aceitarem, estarem submissos à voz de Cristo que vem por meio do pastor, tenha certeza, todo aquele que apoiar a rebelião desse pastor, desse obreiro, Cristo Jesus não só pune ele, como pune também todo aquele que apoia essa rebelião. E nós vemos isso no Antigo Testamento. Antigo até não, nós vemos isso em Apocalipse, né? Antigo Testamento, e vemos também no Novo Testamento. Lá em Ezequiel, no livro de Isaías, e vemos em Apocalipse. Os anjos que apoiaram Satanás, os anjos que ficaram próximos do diabo,
também foram lançados aonde? Por terra. Perceberam? Deus não só pune o rebelde, como pune também quem alinha-se ao rebelde. E a Bíblia está dizendo, e já está próximo o fim de todas as coisas. Todas as coisas. A destruição de todos os ímpios. A destruição de todos os homens e mulheres que não querem aceitar, serem moldados, transformados. Os que não querem aceitar terem um caráter do Espírito Santo dentro deles. O fim, a destruição deles, não dormita, não tarda. Antes de aceitar ser corrigido agora, para estar com Cristo na eternidade, do que ser rebelde aqui na terra e amanhã, quando tombar, se ver com o diabo no inferno, com os demônios cercando lá a grade com um tridente. Amém, igreja? Amém. Portanto, sede sóbrios, isso é, vigiai. Vigiai. O teu temperamento é aquele de fogo, né? Não, o meu temperamento é sanguíneo, eu tenho um sangue do O positivo. O meu sangue é do O positivo, então o pastor tem de entender a corrente elétrica que passa sobre as minhas veias. Não. Você que tem de aceitar que o Espírito Santo entra e molde você. Molda o teu caráter. Em nome do Senhor Jesus. Está dizendo o quê? Sede sóbrios. A Bíblia diz que nós somos tentados de acordo às nossas próprias cobiças. O diabo, quando vem para tentar alguém, o diabo, quando quer fazer cair alguém, entenda, o diabo chega e ele estuda a pessoa. E aonde for a tua inclinação, é ali onde é que ele vai investir. Se a tua inclinação for na bebedeira, o diabo vai investir mesmo na bebedeira para te destruir. Se a tua inclinação for na área sexual, é ali onde é que ele vai investir para poder puxar o tapete e depois se ver no inferno. Se a tua área for, eu sou sanguíneo, sanguínea, sou rebelde, ninguém me muda, ninguém me transforma, é ali aonde o espírito de engano vai entrar e quando puxar o tapete está logo no inferno. E olha que quando o diabo vem para poder tomar alguém, ele não mede a cor dos olhos, o nível intelectual da pessoa. O diabo não segue rosto bonito, rosto feio, nariz bicudo, nariz grande, de batata, rena ou doce. O diabo não vê por ali, não. O diabo olha na intenção do coração da pessoa. Aonde a pessoa tem queda, é onde ele investe. Tocando nesse ponto, posso continuar? Falo mesmo? Tem certeza? Glória a Deus, falaram para falar. Então vou falar. Tocando nesse ponto, muitos pastores, muitos líderes religiosos estão no inferno. Por quê? Porque foram homens que não tratavam bem suas mulheres. E eram homens consagrados. Muitas mulheres estão no inferno. E também eram mulheres consagradas. Mas insubmissas até o tutano. Também morreram e foram para onde? Para o inferno. Estão entendendo, igreja? O pastor está tentando dizer o quê? Eu posso ser apóstolo, até posso ser consagrado. Se eu não aceitar nascer de novo do Espírito Santo, se eu não aceitar ser moldado pelo evangelho que Cristo Jesus pregou, anunciou, amanhã, quando eu abrir os meus olhos, eu vou me ver no inferno queimando. Nós precisamos ser moldados por Cristo. Precisamos aceitar, olhar em nós e precisamos aceitar que nós somos pecadores e que carecemos da misericórdia de Cristo para que esse grande dia não nos apanhe de surpresa. E a vinda de Cristo, atenção, a vinda de Cristo será em 2 momentos. Primeiro, a morte individual de cada um antes da grande manifestação sobre as nuvens. Nesse momento, há pessoas que morreram agora. Para essas pessoas, a vinda de Cristo já está consumada. E existem aquelas pessoas que não vão morrer nem agora, nem amanhã. Há pessoas que irão no arrebatamento. Então, para essa pessoa também é a vinda de Cristo. Para a sua vida é a vinda de Cristo. Então, 2 tipos de pessoas. Aqueles que vão agora, que para eles Cristo já veio, e aqueles que irão no dia do arrebatamento. Para a glória e para a honra de Cristo. Então, meu querido, se eu perguntar aqui quem vai no arrebatamento, muitos ainda aqui estão na incerteza.
Logo, entenda, se firma com Cristo hoje, porque você não sabe se o próximo ano, 2022, você não sabe se estarás lá em 2022. Então, quer se consertar com Deus é agora, é hoje, é nesse momento. Hoje, estás ouvindo essa palavra? Pode ser que Cristo está te chamando para que amanhã, estou falando mesmo, estou dizendo mesmo amanhã, não é amanhã de futuro só, futuro distante, não. Amanhã mesmo, o dia da manhã, dormir hoje e acordar amanhã. Pode ser que o dia da manhã você não vai contemplar mais. Há quem nesse momento está com saúde, não está doente, mas será atropelado de madrugada. Há quem nesse momento está em pé, mas daqui a bocado, 2, 3, 4, 5, 10 horas, vai cair do nada, sem adoecer. Morreu, foi e acabou. Então não vamos deixar a conversão para amanhã. A conversão é para hoje. O acertar com Cristo é hoje, porque amanhã será tarde. Se Cristo está tocando em pontos que você sabe que tem a ver contigo, então se olha, se encontra e aceita ser moldado pelo Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Você já andou em muitos lugares que os pastores acariciaram você, passaram a mão sobre a tua cabeça e sobre os teus ombros, mesmo não estando bem, disseram que está tudo bem. Você já passou em lugares onde os pastores aplaudiram você mesmo estando em pecado, dizendo que está tudo bem. Sabe por que você não morreu? Não morreste porque Cristo tem um plano para a tua vida. Que plano é esse, pastor? Cristo quer salvar você. Por isso é que você não morreu naqueles pastores do amasso, nas mãos deles. Cristo Jesus te resgatou desses falsos profetas, desses servos do diabo, do inferno, porque Cristo quer salvar você. Agora, por outra, você está diante da verdade de Cristo. Cabe você aceitar ou não essa verdade. Porque a oportunidade Deus está te dando mais uma vez. Mas repito, a morte não avisa. O Senhor Jesus conta uma parábola a respeito do rico. O rico, né? O homem que juntava tudo. Ele trabalhava e só juntava os seus tesouros. Trabalhava e juntava os seus tesouros. Chegou um dia, sem usufruir daquilo que ele trabalhou e do que ele juntou. E Cristo Jesus falou o quê? Louco, hoje te pedirão a tua alma. Cristo pode tomar a tua alma hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana, daqui a um ano. É Ele que determina quem vive e quem morre. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Notemos ali, a Bíblia vai dizendo o quê? Vigiai. Vigiai. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pastor, como é que vai ser destruído esse céu? Como é que vai ser destruído essa terra? Entendam. Esse céu e essa terra serão destruídas com fogo. Está reservado, preparado para queimar o céu que nós estamos vendo e a terra que nós estamos vendo. E repito, a dúvida dos homens não irá alterar absolutamente nada. Está escrito, creia simplesmente. Se não crê, espera crer no inferno. Se não crer aqui na terra, espera morrer para crer no inferno. Mas antes crer agora do que crer depois da morte. Porque a oportunidade Deus nos dá agora enquanto nós estamos vivos. Amém? Amém? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam para o tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O dia da perdição dos homens ímpios. O que nós vemos hoje? No passado, Noé pregou dia e noite no passado.
No passado, em Gênesis 6, 7 em diante, Noé pregou, anunciou o dilúvio. E poucas pessoas creram. Apenas 8 pessoas creram na palavra pregada por Noé há mais de 100 anos. E quantas pessoas entraram na arca? Só 8. Agora eu pergunto, congregação, igreja, o tempo de Noé e o tempo de hoje não é a mesma coisa? É. Hoje nós estamos pregando, gravando pregações, áudios, estamos enviando para muita gente. As pessoas estão dizendo assim, esse áudio aí, essa pregação de 1 hora, assim vou ouvir isso para quê? 1 hora de pregação, de áudio? Eu, hein? Estou fora. É o tempo de hoje. No passado, as pessoas também estavam desprezando a pregação, o anúncio que vinha da parte de Deus por meio de Noé. Isso é, a história se repete. O que nós estamos vivendo hoje é o mesmo que já aconteceu no passado. Os homens ouviram as pregações, ouviram a palavra e eles não creram, não se arrependeram. O povo de hoje não quer Cristo, não quer se arrepender. O povo de hoje não quer o evangelho. O povo de hoje quer a cuca, quer o sexo, quer a fama. O povo de hoje, ele quer a bruxaria, mas não querem nada com o evangelho de Cristo. Não querem nada. Não querem a santidade. Desprezam e pisam a santidade, zombam da santidade. Pisam Cristo, zombam de Cristo. Fazem gracinhas com o nome de Cristo. Fazem vídeos engraçados com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse povo é um povo perverso. Cristo está voltando. E ai de quem não aceitar essa realidade hoje. Porque amanhã será o quê? Amanhã será tarde. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Em nome do Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. 2 Pedro 3, eu falei versículo 12, perdão, versículo 10. Versículo 10 diz assim. 2 Pedro 3, versículo 10, diz assim. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Isso é, o pastor não sabe o dia e a hora em que Cristo vem. Eu não sei. Mas a Bíblia Sagrada nos dá tópicos. A Bíblia Sagrada nos revela como sabermos, como descobrirmos se a vinda de Cristo está próxima ou não. Está na Bíblia Sagrada. Amém? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui está a dizer que virá de noite. Meu querido, você que não gosta de orar de madrugada, a Bíblia aqui está dizendo, vou falar até com muita calma, vou tentar ficar calmo agora. Está a dizer assim, o dia e a hora eu não sei, ninguém sabe em que Cristo virá, certo? Mas há um tópico aqui, está a dizer que vai ser de noite. Então vamos atentar por essa palavra. Não sabemos a hora nem o dia, mas sabemos que pelo menos vai ser de noite. Perceberam? Então, se é de noite, se vai acontecer durante a noite, uma vez em que nós não sabemos o dia e nem a hora, o que temos de fazer é o seguinte, vamos nos preparar. E em vez de amarmos o sono, vamos vigiar. Como, pastor? Ficar todos os dias acordado? Não. Não vá para a cama, atenção, não vá para a cama com briga. Discutiu mamá com o marido, discutiu com a esposa, não vão dormir sem se consertarem. Porque pode ser que naquele dia que vocês mesmo vão dormir com briga, em confusão, é aquele dia em que Cristo pode voltar. E quando assustar, os dois estão no inferno. Está dizendo aqui. A roupa que tiver suja hoje, lava hoje, estende hoje, para vestir amanhã. Não vai dormir porque não, agora vamos nos separar, né? Um bem trumbudo, é outra bem trumbuda, tira a chave e tudo mais, um fica lá, outro no quintal, um em cima do teto. Não façam isso. Não permita o diabo, os demônios, enganarem vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui escrito, versículo 10. Mas o dia do Senhor Jesus Cristo virá como ladrão de noite.
Eu pergunto à congregação, o diabo conhece a Bíblia? Conhece a Bíblia? Então, se o diabo conhece a Bíblia, é lógico que ele está acompanhando as profecias que estão se cumprindo. Se o diabo está acompanhando os cumprimentos proféticos, é porque o diabo está trabalhando incansavelmente para ter a minha e a tua alma com ele no inferno. Por isso, quando se levantar alguma briga com um dos teus irmãos, com alguém da tua parentela, não guarda para amanhã, resolve hoje. Porque Cristo poderá vir naquela noite que você foi dormir com a cara toda trumbudo, e com rancor, a mágoa aqui dentro. Não vou lhe perdoar, me pisou, me fez, não sei o quê. Não dá essa legalidade, esse gostinho para o diabo. Porque a morte poderá bater à tua porta num dia em que você menos espera. Aleluia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Meu querido, minha querida, filho, jovem, menino, presta atenção que vou falar para você. A terra vai queimar com fogo, tudo vai queimar quando Cristo Jesus dizer, hoje essa terra vai ser destruída com fogo. Quando Cristo dizer isso, ninguém vai escapar, excepto quem tiver o Espírito Santo nele. Excepto quem tiver compromisso e aliança com Cristo, quem vive em santidade. Essa pessoa será livre desse grande dia, esse dia de terror. Amém? Amém. Por isso vou dizer para você, filha, filho, vocês têm pouca idade, mas entendam o que vou falar aqui. A vida, o tempo em que estamos vivendo hoje, é um tempo extremamente difícil. E por ser um tempo difícil, aonde os homens para realizar os seus sonhos está apertado, está duro, está difícil, entendam. Muitos são os que estão correndo atrás de Satanás para fazerem aliança para a realização dos seus sonhos. Por isso eu vou falar para você o seguinte, menino, jovem, que está crescendo agora, dependendo do papá e da tua mamã, por mais difícil que esteja a tua vida lá na frente, nunca faça pacto com Satanás e com os demônios. Nunca corra atrás dos quimbandeiros, dos feiticeiros para poder ter bruxaria, para poder enriquecer, para poder crescer, para poder realizar os teus sonhos. Nunca faça isso. Estarás cometendo um grande erro, o pior erro da tua vida. Será um dia você abrir mão de Cristo para poder se aliançar às trevas. Tudo, porque o desejo do teu coração é ter carro, casa, ter fama, poder e sucesso. A Bíblia é clara, tudo vai queimar. O que adianta, minha filha, fazer pacto com o diabo, 10, 20 anos depois morre, vai para o inferno. O carro fica onde? O carro fica aqui na terra. As casas ficam aqui na terra, o dinheiro fica aqui na terra e tudo reservado para o fogo. Porque haverá um dia que a torneira do céu vai se abrir. E quando abrir, esse carro, esta casa e tudo quanto existe vai ser destruído com o fogo que vai cair do céu. Então vale a pena permanecer em Cristo? Vale. Não se venda. A tua alma vale vida. Cristo pagou vida por vida. Cristo pagou sangue, derramou seu sangue, tudo para poder nos dar vida. Amém, igreja? Amém. Então não perca a tua alma em nome do Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, ainda no mesmo livro. Versículo 13, olha o que diz. Mas nós, quem está falando é apóstolo Pedro, amém? Amém? Mas nós, segundo a sua promessa, segundo as promessas de Cristo, segundo as palavras de Cristo, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita o quê? A justiça, a verdade, neste céu e nessa terra que nós estamos aguardando.
aí nunca mais haverá traição. Nunca mais haverá lágrimas, dor, sofrimento, choro. Nunca mais. Entenda, meu querido, essa dor, essa fome, a falta de pão que você tem em tua casa, a falta de alimentação que você tem em tua casa, entenda, é momentâneo. Cristo Jesus reservou, Ele preparou uma vida excelente para todos nós nos céus. É duro o que eu vou falar agora. É duro o que eu vou falar agora. Infelizmente. Não estou profetizando em nome do Senhor Jesus. Mas o que eu vou falar é verdade. Infelizmente, nem toda pessoa que está aqui dentro, nesse momento, acompanhando essa pregação, infelizmente, nem todos estarão nesse novo céu e nessa nova terra. Infelizmente, nem todo mundo que está aqui dentro será salvo. Infelizmente. Eu estou pregando nesse momento para pessoas que serão salvos. Mas também estou pregando nesse momento para pessoas que estão aqui e que irão para o inferno. Porque esses dois tipos de pessoas na igreja tem. Tem. Infelizmente. Pastor, foi pesado, foi duro. É verdade. Não adianta eu esconder para você. Quantas vezes você tem assistido aqui os cultos, mas você peca ainda assim todos os dias? Quantas vezes? Quantas vezes você, em vez de lutar para vencer o pecado, se entrega? Uma coisa é cair e se levantar, outra coisa é permanecer. Eu estou falando de quem? Estou falando para quem tem lutado para viver em santidade, para quem tem permanecido no pecado. Nem todo mundo aqui vai para o céu, nem todo mundo aqui vai para o inferno. Infelizmente. Amém, filho? Amém. Há quem só está vindo nos cultos e Deus lhe trazendo para não morrer inocente. Para quando morrer, a mesma verdade que ouviu só vai servir de condenação. Vai para o inferno. A verdade que ouviu só vai lhe servir para a condenação. Veio ouvir a verdade para ser condenado pela verdade que ouviu. Porque Deus já conhece, aqui cada pessoa aqui presente, Deus já sabe quem realmente aqui vai aceitar ser moldado pelo evangelho do céu, e Deus sabe a quem está aqui ouvindo e não vai aceitar ser moldado pelo Espírito Santo, pelo evangelho do céu. Então, aquele que resiste, por exemplo, se ao decorrer daqui da pregação toda, atenção, basta encontrar já, se ao decorrer da pregação, o pastor tocou em alguns pontos, que houve resistência dentro do teu coração, então cuidado, pode ser você que vai para o inferno. Se houve resistência no teu interior, em alguns instantes em que o pastor falava sobre pecado, e resistiu aí dentro, não, também não é bem assim não. Cuidado, uma das pessoas que irá para o inferno pode ser você. Aceita o evangelho de Cristo. Aceitando o evangelho de Cristo é aceitar Cristo. E aceitar Cristo é aceitar vida. Aceita Cristo, aceita a vida, até aquele dia, o dia em que Ele vai se levantar dizendo assim: hoje eu tiro fulano da terra, para estar comigo aqui na eternidade. Igreja do Senhor Jesus, por favor, não desfaleça. Muitos começaram bem e terminaram mal. Muitos colocaram a fé em Cristo e eles lutavam para viver em Cristo todos os dias da sua vida. Mas houve uma dada altura em que eles esmoreceram e o diabo lhes enganou e foram para o inferno. Eu disse logo no início: meu querido, você que é em Cristo, permaneça em Cristo. Aqui tem pessoas, crianças, jovens, que hoje creem em Cristo. Não estou a profetizar, é a realidade. Porque eu acompanhei, eu vi isso, pastor. Eu vivi isso, vi pessoas do meu lado. Pessoas que um dia estavam comigo, ouviram palavras do gênero igual essa que você está ouvindo, estão recebendo. Sabe o que eles dizem hoje? Eles estão pregando que Jesus Cristo não é Deus, dizendo que o nome de Cristo é pagão e Cristo, na verdade, não é Deus, é um dos profetas maiores. Mas são homens que ouviram a mesma palavra e pregavam assim. Mas o tempo passou,
começaram a mergulhar em livros, a estudar em muitos livros, supostamente livros escritos por homens de Deus. Começaram a ir na internet, vasculhando vídeos atrás de vídeos, ao ponto do diabo pôr na mente deles que Cristo Jesus não é Deus e que não se ora em nome do Senhor Jesus. Se perderam. O tempo passou e se perderam. Estão rejeitando Cristo hoje, porque foram beber de outras águas, outras doutrinas, porque não vigiaram. Amém? Por isso, nem todo mundo que está aqui dentro vai permanecer no Evangelho de Cristo. Infelizmente. Uns vão permanecer, mas muitos vão abrir mão desse Evangelho. Infelizmente. Agora, você que crê em Cristo, todos vocês, todos nós que cremos em Cristo, o conselho que eu te dou é o seguinte: tenha muito cuidado com os livros que estão escrevendo hoje. Nem todo livro supostamente escrito por homens de Deus, o conteúdo que está naqueles livros, conduz à salvação. O único livro que eu oriento e aconselho os homens a lerem, único livro, se é que realmente não querem confusão nas vossas mentes, leiam simplesmente a Bíblia Sagrada, que é suficiente. Nem que vier um outro livro, um outro evangelho, não creia. Eu, pastor Dalvan, sou escritor. Eu escrevia muito anteriormente, alguns anos atrás. Eu comecei a escrever com 18 anos e parei de escrever há 3 anos só. Atenção, parei de escrever há 3 anos. Agora, por que o pastor não se aventura em escrever também livros supostamente espirituais ou livros evangélicos? Por que eu não escrevo? Não escrevo porque eu entendi que a Bíblia Sagrada é suficiente. Eu não tenho de escrever mais um outro livro. Está escrito, Apocalipse 22, 18, 19, que ninguém pode acrescer e ninguém pode tirar. A Bíblia Sagrada é suficiente para a salvação do homem. Não podemos criar história. Ah, não, o outro evangelho de Jesus Cristo, do profeta Neflim, né? Refiro-me ao livro de Mórmon. Até o surgimento desses livros, supostamente livros espirituais, escrito por homens de Deus, supostamente escrito por homens de Deus, é sinal da vinda de Cristo. Porque muitos conteúdos nesse livro são conteúdos satânicos. Eles fazem mistura. Um pouco da Bíblia e um pouco das trevas para trazer uma doutrina herêutica. Para quem já teve contato com o livro São Cipriano, sabe muito bem que o livro São Cipriano traz versículos bíblicos. É um livro extremamente de bruxaria, mas no São Cipriano, versículos e livros bíblicos, lá tem. Sustentando o quê? Doutrinas voltadas a doutrinas que sustentam Satanás e a heresias que glorificam o diabo, ok? É a palavra correta. Cristo está voltando e devemos ter muito cuidado, pois o diabo está usando todo tipo de mecanismo para poder te destruir, para poder nos destruir. Amém, igreja? Amém. Versículo o quê? Versículo 13, né? Diz o quê? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Quem aqui está aguardando um novo céu, uma nova terra, diz amém? Amém. Então continua aguardando, amém? Amém. Não esmoreça, não se canse. A mesma fé que tens em Cristo hoje, cultiva para aumentar cada vez mais, para crescer cada vez mais em Cristo Jesus, até o dia em que Ele decidir te tomar desta terra, em nome do Senhor Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Vamos finalizar aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vamos finalizar aqui. E amanhã estaremos falando a respeito dos sinais cumpridos e os sinais que estão se cumprindo. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Hebreus capítulo 11, versículo 3. Está dizendo: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras traduções, de forma clara, está dizendo assim: o mundo visível, as coisas visíveis, é cópia, é reflexo, é projeção do mundo espiritual. Logo, a terra que nós vivemos, a terra onde nós estamos vivendo, é cópia do mundo espiritual. Perceberam? O espiritual é que é o original. O reino de Deus, a nova Jerusalém, é milhões de vezes mais real do que essa terra. Pastor, mas eu pego na parede e eu consigo sentir a consistência da parede, eu consigo sentir. Mas pastor, eu piso no chão e eu consigo sentir a terra debaixo dos meus pés. Então, deixa eu te dizer que o reino dos céus é mais real do que tudo isso que você sente aqui na terra. O que você está vivendo aqui na terra, o que está sentindo e contemplando aqui na terra, é cópia, é projeção do mundo espiritual. É o que está a dizer em Hebreus 11, versículo 3. As coisas visíveis é cópia das coisas invisíveis. Logo, o invisível é o que é o original. Amém? Agora, o terreno é cópia simplesmente. Para poder finalizar, o corpo físico que nós possuímos, dentro dele existe uma alma. Vocês sabiam que essa alma, próximo do corpo, ao lado do corpo que nós temos, do corpo físico, a nossa alma é 100% mais real do que esse corpo físico? A nossa alma é 100% mais real do que o nosso corpo físico. Por quê? Porque eu, pastor Dalvan, que estou aqui pregando a palavra, eu estou dentro desse corpo. Eu não sou esse corpo, eu estou aqui dentro. A pessoa que está falando para a congregação está dentro de um corpo. Eu vivo dentro desse corpo chamado corpo humano. É aqui onde eu vivo. E como é que eu consigo falar convosco? Porque Cristo Jesus me permite falar convosco. Por que eu mantenho um contato com as coisas que estão aqui fora? Porque Cristo Jesus me colocou dentro de uma casa cuja matéria é daqui, o pó da terra. Perceberam? Amém. Por isso é que nós estamos aqui. Quando Deus decidir que essa matéria, que essa casa onde eu vivo tem de tombar, aí eu vou sair. É aquilo que muita gente tem dito. Eu tenho experiência, já tive experiência, aonde por um instante eu me vi dois. Vi meu corpo deitado e eu me vi do outro lado. E fiquei assim, como é que eu sou dois eu? Estou ali, também estou aqui. Pastor Ricardo, nunca pregue mentira para o povo de Cristo. Sabe por quê? Porque o pastor Ricardo que está aqui sentado não é esse corpo aqui. O pastor Ricardo está aqui dentro desse corpo. Viva aí dentro. Logo, nós estamos pregando para seres espirituais que estão vivendo dentro de um corpo físico. Para quem não teve essa experiência, eu vou pedir que você faça isso. Só para quem não teve essa experiência. Porque alguns filhos aqui na fé já tiveram essa experiência. Só para quem não teve ainda. Eu convido você que está bem recente, né? Eu te convido a fechar os olhos. Convido você a fechar os olhos. Fecha os teus olhos por alguns segundos. Amém. Não para orar. Só fecha para você descobrir quem você é. Agora eu vou perguntar. Você que fechou os olhos, nesse exato momento, estás vendo aqui fora? Estás vendo as coisas que estão ao teu redor? Sabem por quê? Porque nesse momento, enquanto os teus olhos estão fechados, a janela da alma, as janelas que permitem você que está aí dentro ver aqui fora, estão fechadas. Você está aí dentro, por isso é que você não está vendo nada. Agora abre a janela, abre os olhos e abre a janela. Estás a ver? A janela da alma são os olhos. Quando você fecha os olhos, você fechou a janela para você que está aí dentro. Mas quando você abre, está aí vendo as coisas que estão aqui fora. Então você não é esse corpo.
Você vive aí dentro. Entenda essa realidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que venha ser salvo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem nós somos? Nós somos uma alma e estamos vivendo dentro de um corpo humano. O pastor Ricardo, para quem olha para ele assim, vê que já está meio velho, né? Quem olha assim para nossa mamãe também vê que está velha. Quem olha aqui para nossa mamãe, para o papá, também vê que estão velhos. Deixa eu dizer uma verdade. A alma que está aqui dentro do corpo da nossa mamãe é uma alma jovem. A ruga é aqui só no corpo físico, só aqui. Mas aí dentro, as almas são o quê? São jovens. Pastor está dizendo que a alma não envelhece, é exatamente isso. A alma não envelhece. Muito pelo contrário. Envelhece o corpo, a casa, a carcaça. Mas a alma não envelhece. Permaneça em Cristo, tenha fé em Cristo. Amanhã será a última palavra voltado ao surgimento de Cristo e ao cumprimento das profecias. Amanhã, para fecharmos a palavra que começou ontem e hoje. Hoje nós só vimos palavras, né? Palavras, promessas da parte de Cristo. Eu venho, a terra será destruída. Ontem nós vimos isso, Cristo dizendo eu venho, eu venho, eu venho. E hoje nós vimos a terra reservada para destruição com fogo. E amanhã, repito, nós estaremos falando dos sinais que estão se cumprindo e dos sinais que já se cumpriram. Para nós fecharmos a palavra que começou ontem e hoje. Amém? Amém. Até aqui, palavra do Senhor.